Olá pessoal, Caio aqui. E agora voltamos com mais uma parte das nossas aulas de História Contemporânea, nossa penúltima aula, que será sobre Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito, envolveu praticamente todas as regiões do planeta. E ela realmente é mundial, porque a Primeira Guerra Mundial aconteceu apenas na Europa na maioria das vezes. E a gente vai entender um pouquinho como aquela ascensão dos Estados totalitários se desenvolveu, o que se passou na Europa nos prelúdios da guerra, e assim vocês vão entender mais ou menos como se deu a polarização do mundo, que será a nossa próxima aula, será sobre Guerra Fria. Então, aqui. O contexto histórico da Segunda Guerra Mundial ocorre no período em que os estados totalitários europeus consolidam suas forças, com enfoque especial na Alemanha nazista, e essa Alemanha nazista buscava incessantemente superar as imposições do Tratado de Versalhes. A gente tem que lembrar um pouco sobre a Alemanha nazista, tem que lembrar um pouco sobre a Itália fascista, a situação de desagrado que eles estavam com o Tratado de Versalhes, principalmente a Alemanha. A gente tem que entender também a Grande Depressão que atingiu os países europeus, principalmente os capitalistas, Inglaterra e França. Isso é importante porque vai mostrar como eles viraram as costas para as pretensões alemãs no início da expansão nazista. E a gente vai entender também como se deu o início da política de expansionismo do Hitler. Então, aqui, a política expansionista de Adolf Hitler foi a seguinte: aproveitando da situação de apaziguamento, como ficou conhecida a política de apaziguamento das outras potências europeias que impuseram o Tratado de Versalhes, principalmente Inglaterra e principalmente França, é, a Alemanha começou a anexar alguns territórios sem retaliação. Então, em 1935, o Sarre, uma regiãozinha bem ao sudoeste da Alemanha, foi reincorporado ao território alemão através de um plebiscito. Em 1935, quebrando totalmente as cláusulas do Tratado de Versalhes, mas sem retaliação nenhuma, o exército alemão foi elevado para 500 mil soldados. O limite antes eram 100 mil. E o alistamento militar ele foi reinstituído. Em 1936, um território ao leste da Alemanha, a Renânia, foi ocupada pelo exército alemão, era uma zona desmilitarizada, logo, tipo assim, desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1938, a Áustria foi anexada ao território alemão por um plebiscito. Em 1938, ocorreu a anexação dos Sudetos. Em 1939, a anexação da Lituânia e da Eslováquia. Com a anexação dos Sudetos e da Eslováquia, a Tchecoslováquia some do mapa europeu. E com o sumiço da Tchecoslováquia, essa política de expansionismo do Hitler chamou a atenção da França e da Inglaterra, que até no momento estava fazendo a política de apaziguamento. Estava deixando rolar. Porque os governantes desses dois estados estavam preocupados em superar a Grande Depressão dentro dos seus próprios países. E o Hitler estava expandindo, até que uma região inteira sumiu do mapa. A Tchecoslováquia foi inteiramente incorporada pela Alemanha. Aqui a gente vai ter um mapa, ó. Em 1935 a gente tem a ocupação do Sarre. Em 1936, a ocupação da Renânia. Em 1938, a ocupação dos Sudetos. E aqui vai 1939, ó, aqui ainda, 1938, anexação da Áustria por plebiscito. 1939, anexação da Boêmia, da Morávia e da Eslováquia. Sudetos, Boêmia e Morávia e Eslováquia, a Tchecoslováquia é totalmente da Alemanha agora. E ainda tem aqui em cima a anexação de Bremel, que é uma região da Lituânia. Aí vocês estão vendo aqui, ó, Prússia Oriental. Essa aqui é a meta da Alemanha. E esse local aqui, ó, que está separando, se chama Corredor Polonês.
E é aí que vai ocorrer a anexação da Alemanha, que vai causar a declaração de guerra e o início da Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, ele reestipula o corredor polonês, separando a Alemanha da Prússia Oriental. Isso aqui não faz sentido. São dois territórios alemães separados por terra polonesa. Por mais ou menos Alasca e Estados Unidos. Mas aqui eram por imposições de tratado. E a Alemanha queria ter contato de novo com a Prússia. Então eles vão reconquistar essa parte, vão retomar a Polônia e entrar na Prússia. Fazendo isso, a Segunda Guerra Mundial é declarada. Então, a Inglaterra e a França fizeram, depois da sumiço da Tchecoslováquia, prometeram aos poloneses integridade territorial, e isso fez com que o Hitler e Stalin assinassem um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Aí que a gente tem que entrar e ver como que isso se deu. A Alemanha e a União Soviética fecham um pacto de não agressão. Isso é super interessante para a Alemanha, porque ela não queria novamente lutar em duas frentes, igual aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Aquele plano Chaffen lá que eu passei para vocês, mostrou que lutar em duas frentes ia estrangular a Alemanha. Então o Hitler foi atrás do Stalin, assinou um pacto de não agressão para que permitisse eles lutarem apenas na frente ocidental. Isso vai durar por alguns anos, mas logo depois a Alemanha vai tentar atacar a União Soviética. Esse pacto ficou conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop. E o que aconteceu nele? A União Soviética e a Alemanha dividem a Polônia entre uma parte alemã e uma parte soviética e estabelecem um pacto de não agressão entre os dois países. Com isso, o exército alemão invade a Polônia e a guerra na Europa se inicia. Aqui a gente vê duas charges, né? O Hitler e o Stalin segurando facas. Boa piada, ninguém conhece as intenções, hein? É verdade, nem nós. E aqui o que representa o casamento, entre aspas, do Hitler com Stalin, esse pacto de não agressão. Aqui dois bons camaradas. Aqui a gente vê a divisão da Polônia, ó. Vamos tratar primeiro desse mapa aqui. 1939. Onde é laranja vai ser zona de influência da União Soviética. E onde é azul vai ser zona de influência da Alemanha. Então tá vendo, ó? Logo aqui e aqui, eles tomaram a Polônia. Repartiram ela no meio, cada um pegou uma parte. E a Prússia aqui foi reanexada pela Alemanha novamente. Entenderam? Isso que aconteceu através do pacto Molotov-Ribbentrop. Agora, em contextos gerais, a Segunda Guerra Mundial, como eu tinha dito, foi um contexto em grande escala, envolveu a maior parte do globo. O conflito foi travado em dois locais principais, na Europa e outro na Ásia, além de acontecer em certas partes no norte da África. Os Estados Unidos, dessa vez, participaram ativamente das duas frentes de batalha, mandando tanto tropas para a Europa quanto tropas para o Pacífico. E os Estados Unidos só entra na guerra após o ataque japonês contra a base naval de Pearl Harbor. E os Estados Unidos foi o principal combatente atuante na frente de batalha do Pacífico. E nessa nossa aula a gente vai trabalhar os seguintes pontos. Primeiro, eu vou tratar de toda a guerra que aconteceu na Europa. Segundo, toda a guerra que aconteceu na Ásia e depois as consequências dos acordos de paz. Assim, eu vou tratar até a derrota da Alemanha, que vai acontecer em 44. E depois eu vou tratar desde 1938 até 1945, que é onde o Japão se rende após as bombas atômicas. Certo? Então vai ficar um pouco. Vai ficar quase um zigue-zague. Eu vou lá em 1944, depois eu volto e vou de novo até 1945. Mas vai ser duas partes, certo? A Segunda Guerra Mundial tinha dois lados também. Quando eu falar de aliados, lembrem de Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. E quando eu falar de eixo, vocês lembrem de Alemanha, Itália e Japão. O famoso eixo Berlim, Roma, Tóquio. A Alemanha, logo após o pacto da União Soviética, invade e conquista a Polônia em 3 semanas, rapidamente. Essa tática de guerra é conhecida como
Guerra Relâmpago, que em alemão é Blitzkrieg, e ela é formada através de uma combinação de forças entre o destacamento Panzer da Alemanha de tanques, entre a Luftwaffe, que é a força aérea alemã, e os soldados alemães de chão. E nisso a Polônia é tomada em 3 semanas rapidamente. No mesmo momento que a Polônia é invadida, a França reorganiza todo o seu exército e leva até suas fronteiras. E lá se inicia a famosa Guerra de Mentira. O que é a Guerra de Mentira? O exército francês não invade a Alemanha. Ele se estaca na fronteira entre França e Alemanha e forma a grande linha de fortificação conhecida como linha Maginot. A linha Maginot vai do norte da França até no sul, passando por toda a fronteira, e é onde existem grandes fortificações. As fortificações mais desenvolvidas estão mais ou menos no sudeste, no sudeste leste da França, e as mais enfraquecidas estão na divisa da Bélgica com a França, e é onde a Alemanha vai invadir. Enquanto os franceses permaneciam na linha Maginot dentro do seu território, os ingleses embarcaram nos Países Baixos e fizeram fortes nas fronteiras da Bélgica para segurar o avanço nazista na frente ocidental. Aqui a gente vê, né, as 3 partes da Blitzkrieg: a Luftwaffe, o deslocamento Panzer e o exército de chão. Aqui a linha Maginot, como eu tinha dito para vocês, ó. Aqui são as fortificações fortes e aqui as fortificações fracas. O exército francês ficou só aqui. Enquanto isso, o exército inglês estava formando a fronteira da Bélgica com a Alemanha aqui, fechando tudo para cima, que é a Holanda. Aí vocês vão ver em alguns mapas a Alemanha ignorando totalmente a linha Maginot por aqui. Esse ataque não aconteceu. O ataque começou a acontecer para cá. Primeiro se toma a Bélgica e depois os alemães eles atacam do norte para o sul e tomam a França. Em 1940, através do esquadrão de paraquedismo, os Fallschirmjäger, a Alemanha conquista a Noruega e Dinamarca através desse esquadrão de paraquedismo. E estabelecem um ponto de reabastecimento de ferro para o Reich. Esse reabastecimento de ferro é importante porque ele serve de matéria-prima para armamento, para tanque, para veículo, para tudo. E também servia como um ponto de reabastecimento de navios de guerra que tomaram parte do Mar do Norte ali para combater a Inglaterra em água. A Alemanha, com a Blitzkrieg, logo em seguida, ignorando a linha Maginot, como eu disse para vocês, atacou a Holanda e a Bélgica e tomou os Países Baixos em 2 semanas. Através desse ataque da Alemanha maciçamente na Bélgica, eles conseguiram empurrar os ingleses de volta para a Inglaterra. Os ingleses abandonam o continente e voltam para a Inglaterra. E os alemães rompem a linha Maginot pela retaguarda, naquelas fortificações mais expostas no norte. E fez com que os franceses recuassem para Paris. Com esse recuo dos franceses para Paris, os nazistas invadem a França e derrotam a França, estabelecendo um governo alemão da França no mês de junho de 1940. A França é derrotada já em 1940. Aqui, como eu tinha dito para vocês, esses ataques aqui foram muito pequenos. A principal força alemã saiu por aqui do Zendorf, passando por Cologne e indo em direção à Bélgica, Bruxelas, e tomando tudo aqui por cima e depois rompendo em direção a Paris, a linha Maginot. E empurrando os britânicos de volta para Londres e de volta para Inglaterra. Inclusive aqui, ó, Dunkirk foi uma importante batalha em que ocorreu o recuo dos ingleses de volta para a ilha da Inglaterra. Inclusive tem um filme, Dunkirk, de 2017, se eu não me engano, se vocês quiserem ver também, interessante.
Aqui algumas fotos da conquista alemã da França, que a gente pode ver o Adolf Hitler em frente à Torre Eiffel, aqui generais nazistas marchando na praça da Torre Eiffel, e aqui os militares nazistas nas ruas de Paris. Com a França derrotada, surge no sul da França um governo colaboracionista que apoiava as ideias de Hitler, chamada França de Vichy. Eles apoiavam o governo nazista e puderam ficar com parte do território da França, colaborando com o governo nazista dentro do território francês. Capital em Vichy, enquanto o governo alemão ele ficava em Paris. Ao mesmo tempo, surge um governo francês de resistência, só que eles formaram esse governo francês de resistência em Londres, sobre o governo de Charles de Gaulle. Durante o resto de 1940, ocorre a Batalha da Inglaterra, uma batalha de bombardeios aéreos feitos da França em relação à Inglaterra. A Luftwaffe trava um grande confronto com a Royal Air Force, que é a Força Aérea da Rainha, que é a RAF. Eles batalham nos ares, a RAF vence porque a Inglaterra investia muito, tanto na marinha quanto na aeronáutica. Então, a Inglaterra foi muito destruída, foi muito bombardeada, mas mesmo assim a RAF foi vitoriosa. Em 1941, a guerra se estabilizou após a Batalha da Inglaterra, com a Alemanha governando quase toda a Europa centro-ocidental, deixando pouquíssimas partes. As partes que deixava era a Espanha e Portugal, porque eram governos totalitários que apoiavam Hitler, por exemplo. Aqui a gente tem o Charles de Gaulle, foi o governador de resistência da França, que estava em Londres. E aqui a gente pode ver a ocupação germânica na França, um governo em Paris. A gente tem um governo de Vichy, né? A França de Vichy. E aqui, em menor parte, uma ocupação italiana na França. Cidade de Nice, etc. E aqui a Batalha da Inglaterra, uma representação de um avião da RAF, um avião da Luftwaffe. E no final de 1940, a Itália entra na guerra pedindo a ajuda da Alemanha porque não estava conseguindo controlar os ataques ingleses nas colônias no norte da África. Então assim surge o Africa Corps, que é a frente de guerra dos nazistas no norte da África, que busca controlar esse norte para evitar a influência inglesa de outros aliados no norte da África. Ao mesmo tempo, os Balcãs são inteiramente conquistados pela Alemanha. A Alemanha controla quase toda a Europa, com exceção da Inglaterra, por exemplo. Em 1941, acontece o inevitável. Com a frente ocidental congelada e vencida, basicamente, o Hitler se volta para a União Soviética e começa a invadir os territórios do Stalin com a Blitzkrieg, através da Operação Barbarossa. Com a Operação Barbarossa, ele envia o exército principal em direção à União Soviética para conquistar e neutralizar o perigo comunista que a União Soviética exercia contra a Alemanha, porque era um país com tendências expansionistas, com ideias aversas ao regime nazista. Mas o Hitler não contava com as técnicas de terra arrasada que os soviéticos usavam. Os soviéticos envenenavam poços de água, pegavam a comida e levavam toda para o norte, ou queimavam as plantações, destruíam as casas, forçando os alemães que invadiam a usar seus próprios recursos, não ter local para se instalar. Além do que, a tecnologia na União Soviética não havia evoluído tanto. E a rede de tanques e do exército do Hitler dependia muito de estradas muito bem feitas, dependia de postos de abastecimento muito bem colocados. E isso não existia na União Soviética, então era muito dispendioso essa frente de batalha oriental.
Dessa forma, a invasão de 1941 foi arrastando pelo ano. Invadiram na primavera, chegando até o inverno. Chegando no inverno, os alemães tiveram que enfrentar o ambiente, o hostil inverno russo, que ceifou as chances da Alemanha de conquistar a União Soviética. Com a Alemanha derrotada na frente oriental, a partir da Batalha de Stalingrado, a Batalha de Stalingrado foi muito importante, foi a batalha mais sangrenta que existiu na Segunda Guerra Mundial, 2 milhões de mortos. O exército principal da Alemanha foi derrotado pelo Exército Vermelho e abandonou a empreitada, porque foi envergonhado. E ao mesmo tempo que ocorreu essa derrota em Stalingrado, o recuo da Alemanha em relação à União Soviética, os Estados Unidos entra na guerra com o bombardeio de Pearl Harbor no fim de 1941. Então, em 1942, logo após a derrota em Stalingrado, a Alemanha se vê com outro inimigo, Estados Unidos, e com grande parte do seu exército derrotada na frente de guerra oriental. Aqui a gente vê um pouco sobre a Operação Barbarossa. Saindo da Polônia, a Blitzkrieg foi para esses locais, tentando alcançar Moscou. Eles chegam até Moscou, mas chegam muito fraco. Depois tem a Batalha de Stalingrado, que é onde está essa foto. E ocorre a derrota da frente oriental dos nazistas. Então, com a entrada dos Estados Unidos em 1943, a guerra começa a virar de lado. Os aliados desembarcaram no norte da África e ali no norte da África eles estabelecem um posto de operações para atacar o sul da Europa, através do Mar Mediterrâneo. Nesse mesmo local é onde acontecem as ações da Força Expedicionária Brasileira, que se aliou aos aliados depois de uma promessa da construção da Companhia Siderúrgica Nacional pelos Estados Unidos para o governo Vargas. Então o Brasil se associa aos aliados e ajuda nas forças de guerra. Nesse mapa aqui a gente pode ver a Operação Tocha, em que os aliados desembarcam em pontos estratégicos do norte da África, controlando a presença do eixo do norte da África e estabelecendo grandes postos de operação, tanto naval quanto aéreo, em relação ao sul da Europa. Principalmente, essa Operação Tocha, ela ficou responsável por conquistar e derrotar a Itália, que é onde a Força Expedicionária Brasileira age principalmente. Então, em 1943, o Mussolini é deposto e executado em praça pública. Eu não coloquei a foto do Mussolini executado aqui, por medo do YouTube derrubar o vídeo. Mas se vocês procurarem, dá pra achar facinho a foto. E a Alemanha, com a derrota da Itália, se vê isolada, porque não existiam mais aliados deles na Europa. E aí que acontece o grande triunfo dos aliados. Em 1944, após grandes pressões de várias frentes de guerra, os aliados lançam a maior ofensiva feita até hoje em guerra na história da humanidade. Após várias operações falsas, se eu não me engano o nome é Operação Bodyguard, que deu pistas falsas de onde os aliados poderiam desembarcar num possível ataque contra a Alemanha, em 6 de junho de 1944, foi colocado em prática o Dia D. Nome popular é Dia D, mas a operação se chama Operação Overlord, que foi uma invasão maciça dos aliados na praia da Normandia, indo principalmente na praia de Omaha, mas entrando em várias fozes de rios para conseguir empurrar os nazistas de volta para o continente e conseguir pelo menos um posto de ação dos aliados dentro da Europa. Então, com o uso de veículos anfíbios, esquadrões de paraquedistas e de bombardeios aéreos sumários, então o que acontecia? Eles pararam os porta-aviões e os navios de guerra, os cruzadores, no mar ao sul da Inglaterra. E lá eles soltaram os veículos anfíbios. Essa operação ficou conhecida como Operação Netuno. E de lá eles sustentavam um bombardeio com os aviões da RAF, da Força Aérea Americana e de outros aliados. E a partir desses bombardeios aéreos, eles conseguiam controlar
pontos específicos do mapa, da geografia francesa principalmente, para conseguir um ponto de acesso. Esses bombardeios aéreos ficaram conhecidos como Operação Point Blank. E nesse momento, no dia D, chegou esses esquadrões ao mesmo tempo na praia de Omaha e em outros lugares e pegou as forças alemãs de surpresa, exterminando grande parte da força oriental alemã após alguns dias de conflito. Eu não vou ficar tratando de batalha por batalha aqui porque não é nosso intuito. O intuito é de vocês entenderem como se deu o processo. Então, dentro de 6 meses, após o dia D, a frente de batalha conseguiu empurrar os alemães de volta à Alemanha, reconquistando a Holanda, reconquistando a Bélgica e reconquistando a França. Dessa forma, os alemães foram empurrados de volta para a Alemanha. Aqui a gente pode ver uma foto do dia D, pode ver zeppelins, muitos navios, tanques, etc. E aqui a praia de Omaha. A marinha aliada ficaria aqui, soltariam, a praia de Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Eles soltariam as bombas nessa parte, os anfíbios desembocariam nas praias e o exército de chão começaria a adentrar no território francês de modo a libertar a França e os Países Baixos e depois marchar em direção à Alemanha. Com a invasão sumária dos aliados no dia D, os alemães foram empurrados cada vez em direção ao seu território. O esforço de guerra na frente ocidental foi muito difícil, tanto que quem chegou primeiro em Berlim foram os soviéticos, chegaram em abril, com o restante dos aliados chegando só no final de maio. Então quem conquistou Berlim durante a guerra foram os soviéticos. O Exército Vermelho marchou primeiro e chegou em Berlim. Nesse ponto, a guerra na Europa acaba, o Hitler se suicida e a Alemanha é ocupada pelas forças aliadas. Como eu disse, eu ia tratar de vocês até aqui em relação à guerra na Europa. Agora a gente vai tratar um pouco sobre a guerra na Ásia. Voltando então lá em 1938. O Japão começa também a desenvolver um estado totalitário, sob o governo do ditador Hideki Tojo, que forma o Império do Sol Nascente. Tem pretensões expansionistas pelo Pacífico e tem um alinhamento com as políticas alemãs e Itália, com o Pacto Anticominterno, formando o eixo Berlim, Roma e Tóquio, em 1938. Com a assinatura desse termo com o eixo, o Japão começou uma série de políticas expansionistas, conquistando territórios chineses, como a Manchúria, e territórios coloniais de potências europeias na Ásia. China, regiões da Índia, colônias francesas, colônias inglesas, e estabeleceu uma grande área de influência no Pacífico, chegando a controlar quase 465 milhões de pessoas em população. E a gente pode ver, o Japão está aqui, eles conquistam a Manchúria, conquistam a Coreia, conquistam parte da Índia, conquistam as Filipinas, a Indonésia, as Ilhas Salomão, Vietnã, todas essas partes, todos esses países aqui entram por ocupação japonesa. E o Japão vai atacar Pearl Harbor em 1941, levando os Estados Unidos a entrar na guerra. O famoso tiro no pé, diga-se de passagem. Com esse expansionismo japonês do Pacífico, os Estados Unidos começou a se sentir ameaçado, começou a implantar alguns embargos econômicos e montou uma base naval militar no Havaí, que é Pearl Harbor. Em dezembro de 1941, o Japão, buscando consolidar sua hegemonia no Pacífico, lançou um ataque surpresa contra a base de Pearl Harbor e destruiu grande parte da frota naval dos Estados Unidos nesse local. Após esse ataque, o Japão anexou várias ilhas do Pacífico, rapidamente. Quase uma blitzkrieg japonesa. E após esse bombardeio, o Franklin Delano Roosevelt declara guerra contra o eixo e os Estados Unidos entram na guerra, se veem obrigados a entrar na guerra. Então os Estados Unidos lutariam em duas frentes, uma frente na Europa e uma frente no Pacífico. Com a entrada dos Estados Unidos, o conflito europeu, eu já trabalhei com vocês, que foi o dia D, etc e tal, virou a guerra. Os Estados Unidos rapidamente reagiu ao ataque de Pearl Harbor. Trouxe grandes porta-aviões e cruzadores e direcionaram eles para o Pacífico.
Só que as batalhas eram muito complicadas, eram travadas a maioria em táticas de guerrilha nas ilhas, eram batalhas muito degradantes, porque eram travadas em ilhas pequenas, longe de linhas de suprimento, não tinham territórios muito extensos para se explorar. E os Estados Unidos sofreram várias derrotas para o Japão, que estava muito mais bem postado nesses países, as linhas de suprimento estavam mais bem definidas. E isso só começa a mudar a partir de julho de 1942, com a Batalha de Midway, em que grande parte da frota naval japonesa é destruída num ataque surpresa dos Estados Unidos. Com essa grande devastação em Midway, os Estados Unidos conseguem fazer um grande movimento que é o desembarque das tropas em Guadalcanal. E vai servir, Guadalcanal fica nas Ilhas Salomão e vai servir como um grande posto de operações dos Estados Unidos no Pacífico. Porque antes eles tinham que começar a lançar ataques desde o Havaí ou do leste ou do oeste dos Estados Unidos. E ficava muito fora de logística ficar lançando esses ataques. Eles precisavam de um posto muito mais bem formado. E eles conseguem conquistar, após a Batalha de Midway, esse desembarque em Guadalcanal, que vai servir como um local de operações e de centro de operações para os Estados Unidos e os aliados na frente do Pacífico. Aqui, como a gente pode ver, ó, aqui foi uma grande derrota dos Estados Unidos, Guam, e aqui também Wake. Pearl Harbor foi o estopim, né? Deixa eu ver aqui. Aqui foi a primeira vitória dos Estados Unidos, Midway, a primeira vitória expressiva. 6 de abril de 1942. Aí depois eles vão embarcar em Guadalcanal, aqui nas Ilhas Salomão, mais ou menos aqui, uma dessas ilhas. Aqui eles vão ter um posto de operações que vai permitir que eles voltem a tentar conquistar essas ilhotas, esses arquipélagos, principalmente as Filipinas. As Filipinas era uma zona de influência dos Estados Unidos no Pacífico, que foi tomada pelo Japão, e os Estados Unidos tentam e conseguem voltar a ter influência nesse local. E daqui das Filipinas começa um bombardeio sumário, constante, da ilha principal japonesa após a virada da guerra no Pacífico. Com os esforços de guerra e a tática de conquistas menores e pouco fortificadas, o bombardeio sumário contra o território japonês começa a enfraquecer o império do Hideki Tojo. Em 1944, os Estados Unidos conseguem desembarcar nas Filipinas e conquistam a ilha em 1945. Com a conquista da ilha em 1945, os Estados Unidos conseguem cortar a principal linha de suprimento de matéria-prima dos japoneses. Então, o Japão se vê isolado de seus suprimentos. Fazendo isso, é uma questão de tempo do Japão se render. Só que os Estados Unidos resolve tomar de uma estratégia que, segundo as justificativas oficiais, leva a dizer que era para evitar um derramamento de sangue durante a invasão estadunidense no Japão. Eu acredito que seja mais uma demonstração de força para a União Soviética que os Estados Unidos detinha bombas atômicas. Mas a justificativa era para evitar derramamento de sangue desnecessário. Então, em agosto de 1945, o avião Enola Gay lança 2 bombas atômicas sobre o Japão. Uma atinge a cidade de Hiroshima e outra atinge a cidade de Nagasaki. Se eu não me engano, a bomba que atinge Hiroshima se chama Fat Man e a de Nagasaki eu não me lembro. Não, a que atinge Hiroshima se chama Little Boy e a que atinge Nagasaki se chama Fat Man. E isso coloca fim à Guerra do Pacífico. Com o bombardeio atômico na ilha do Japão, o Japão se rende e nesse ponto a Segunda Guerra Mundial já havia acabado. A Alemanha já tinha se rendido, a Itália já tinha se rendido, o Japão se rendeu. Aqui o bombardeio em Hiroshima com a Little Boy, e aqui em Nagasaki com a Fat Man, e aqui o avião Enola Gay que lançou as 2 bombas. E aqui começam os acordos de paz. Em 1943, na Conferência de Teherã, se encontram os 3 grandes governantes das 3 principais potências mundiais.
Winston Churchill, Joseph Stalin e Franklin Roosevelt, em que os aliados, antes do fim da guerra, já tinham decidido como queriam segmentar o território alemão. Em 1945, o Franklin Roosevelt já havia morrido, o presidente dos Estados Unidos era outro. Ocorre a Conferência de Yalta, em que se inicia a criação da ONU e o reconhecimento da hegemonia soviética no leste europeu. Em 1945, tem a Conferência de Potsdam, que ocorre logo no fim da guerra. A Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação: uma estadunidense, uma francesa, uma inglesa e uma soviética. Além de pagar uma indenização de 20 bilhões de dólares e também a criação do Tribunal de Nuremberg. O que foi o Tribunal de Nuremberg? O Tribunal de Nuremberg foi formado para julgar os líderes nazistas, tanto pelos crimes de guerra quanto pelas atrocidades acontecidas na solução final que o Hitler coloca como pauta para os campos de concentração. Na hora que a guerra virou contra a Alemanha, os campos de concentração começaram a exterminar os judeus e as minorias étnicas e sociais dentro desses campos de concentração. Essa foi a solução final. Aqui a gente vê uma foto da Conferência do Teherã, em que o Churchill, o Roosevelt e Stalin se encontram. A foto é muito clássica. E aqui a gente vê as 4 áreas de divisão da Alemanha. Uma parte inglesa, uma parte francesa e uma parte americana. Uma parte soviética. Igualmente a Primeira Guerra Mundial, a Segunda foi muito degradante, principalmente para a Europa. Tivemos 50 milhões de pessoas mortas nesse conflito, além de gastos materiais que chegam a 400 bilhões de libras. A Segunda Guerra Mundial também foi marcada pelas atrocidades do regime nazista de Adolf Hitler, em que ficou conhecido como Holocausto. O Holocausto se usa principalmente para perseguição nazista de judeus, nazista de judeus. Mas não foram só judeus que morreram. Dentre eles, 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração na solução final. Mas juntando a esse montante, a gente tinha outras etnias e outras pessoas. A gente tinha eslavos, ciganos, árabes, deficientes, homossexuais, maçons, testemunhos de Jeová, entre muitos outros, negros, N pessoas que não eram arianos. Aqui a gente vê a entrada de um campo de concentração, Auschwitz, e aqui a gente vê uma representação de crianças, provavelmente judias, em um campo de concentração atrás da cerca de arame farpado. E com o fim do conflito, a Europa se encontra enfraquecida, o mundo se bipolarizou, porque o que acontece? Com a Europa enfraquecida, Inglaterra e França, que eram importantes potências, elas voltam a tentar se reconstruir no pós-guerra. E com a tentativa de reconstrução, 2 países saíram fortes da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, como expoente capitalista, e a União Soviética como expoente socialista. E isso pauta a geopolítica mundial pelos próximos 50 anos, em um período que ficou conhecido como Guerra Fria. E também em 1945 a gente tem a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, que substitui as ações da Liga das Nações, que não teve muito efeito. E a ONU tinha e ainda tem, porque ela existe até hoje, o intuito de manter a paz no mundo e achar resoluções pacíficas para as problemáticas que envolvem mais de um país aí. De Segunda Guerra Mundial, o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado corrido. Eu vou postar para vocês essa aula, o PDF dela no Drive. Espero que vocês gostem. É uma parte muito, muito, muito boa. O Enem não cobra tanto Segunda Guerra Mundial. É uma questãozinha ou outra, principalmente em relação à ascensão de estados totalitários e características gerais dos estados totalitários. Mas é bom vocês saberem isso para a vida. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito importante. Tem muito filme aí para vocês verem, para vocês fazerem paralelo da aula com a arte, né? Se vocês quiserem, pode me chamar, que eu dou essas dicas para vocês. Mas de resto, bons estudos para vocês. Espero que vocês gostem da aula.
E até a próxima nossa aula, que será a última, que será de Guerra Fria. Aí é uma aula muito grande. Vou tratar desde 1945 até 1990, com a queda do Muro de Berlim. Até mais, gente. Muito obrigado. Até mais.